Olá, pessoal. Hoje estamos iniciando mais um episódio do SmartCast. Sejam bem-vindos. E hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto que está em alta, que já é realidade, e sobre reforma tributária. Vamos falar, desmistificar esse assunto com um especialista na área. Olá, pessoal. Aqui que fala é Jamerson Caetano. Compartilhem, curtam, comentem esse novo episódio. É um assunto que a gente está trazendo hoje, que tá atualmente se falando e durante aí um prazo aí de uns 10 anos para frente vai estar se mostrando cada vez mais. Hoje a gente está trazendo um convidado especial, Cisley Sampaio. Dr. Cisley Sampaio, tributarista, advogado, está nessa militância aí, vai nos esclarecer algumas dúvidas, trazer novidades para nós. Seja bem-vindo. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Jamerson. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouco. No meio dos conterrâneos, a gente vê que a Viçosa tem produzido muito cidadão de bem aqui em Alagoas, né? Então, vamos ver o que é que sai desse bate-papo aí, né? Vamos lá. Na verdade, é um bate-papo, como você falou, Cis, e a gente contar um pouquinho dessa história. Saber um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, né? Como tudo começou a advocacia, a parte tributária entrou na vida do Cisley. Rapaz, na verdade, eu acho que muitos viçosenses, eu saí novo da minha terra, 2, 3 anos de idade, meu pai foi trabalhar em outra cidade, e aí eu fiquei voltando para lá, geralmente nas férias, né? Mas a gente... Depois de um tempo, eu fiz o curso de técnico em agropecuária, foi a minha primeira formação na Escola Agrícola de Belo Jardim, Pernambuco, e fiquei um período estagiando lá na Fazenda Boa Sorte, né, em Viçosa, um período lá que estava produzindo aquele leite tipo A, que era um sucesso. Mas naquele período eu já sabia que eu não queria seguir o caminho da agropecuária, pelo menos profissionalmente, né? Eu sempre tive uma curiosidade de entender como funcionavam as leis e eu acho que isso acontece muito no acadêmico de direito, né? Muita gente fala que o acadêmico de direito é superior ao advogado porque ele acha que pode resolver os problemas do mundo. E a gente tem essa esperança de que, através da justiça, a gente possa fazer alguma diferença no mundo e isso me encantava. E aí foi quando eu decidi fazer o cursinho, me preparar, porque o curso de agropecuária, né, o curso agrotécnico na minha época, ele era muito focado realmente para a questão do desenvolvimento profissional, na prática em si. Então eu tive que parar um pouco e quando foi em 2000, eu consegui ser aprovado na UFAL, acho que foi, meu Deus, não sei nem se foi 2000, foi 2001, mas enfim. Foi quando ingressei na UFAL Mas, na verdade, eu vim exercer a advocacia de fato e de direito só entre 2018 foi quando eu comecei, 2017, 2018, eu comecei com a consultoria tributária. Esse período aí eu fiquei trabalhando em alguns municípios, em algumas prefeituras. Eu cheguei a ser secretário de Indústria e Comércio por 8 anos de Giraldo Ponciano. E era uma das coisas que começava a chamar a minha atenção, era justamente a agonia dos empresários, né? A questão de legalização, tinha a parte do município na arrecadação do ICMS, então foi um dos desafios do ICMS. Do ICMS. Um dos desafios que o prefeito me deu foi, rapaz, o valor adicionado do ICMS do município está baixo. Isso é verdade, Então, como a gente fazer para melhorar isso? É isso? E aí eu fui estudar um pouco mais a fundo. Inclusive, foi um dos meus... Aliás, o meu tema de mestrado foi justamente uma visão de como a gente pode utilizar o ICMS, a repartição do ICMS, né, os 25% que competem aos municípios do produto da arrecadação do ICMS, para melhorar a parte sustentável, né? Como o ICMS ele pode moldar o comportamento dos gestores municipais investindo em sustentabilidade. Aqui em Alagoas, por exemplo... Produção agrícola, isso, né? Aqui em Alagoas tem o ICMS verde. Sim. Então, um município que ele destina o lixo recolhido no município a aterros sanitários legalizados, ele tem uma participação maior, um percentual maior de participação do ICMS. Aquele que promove a coleta seletiva do lixo também. Os municípios que possuem reserva ambiental
da mesma forma. Tem um incremento ali Tem um incremento, 3% do que é repartido para os municípios que possuem essas práticas ecologicamente corretas. Então, você vê que muitos municípios passaram a correr atrás disso para aumentar a sua receita. Em 2012, que foi o meu último ano como secretário de Indústria e Comércio, ainda não era assim. Então, era realmente produto da produção agrícola e as informações do comércio local. Então, a gente promoveu uma legalização muito grande de empresas em Geraldo Ponciano na época, oferecendo, inclusive, consultoria contábil gratuita, porque muita gente queria, mas era focado naquela, mas se eu abrir meu CNPJ, se eu abrir minha empresa, eu vou pagar muito imposto, meu negócio vai se tornar inviável, e a gente foi desmistificando isso. Conseguimos também, na época, promover algumas linhas de crédito junto ao Banco do Nordeste, e o município de Geraldo Ponciano, se não me falha a memória, em 2007, chegou a ganhar o prêmio de Prefeito Sebrae Empreendedor por promover essa legalização das empresas e também estimular a legalização delas para fornecer para o município. Então, participar das licitações do município. Houve essa capacitação, essa orientação. E aí isso assim, foi onde me fez olhar para o direito tributário de uma maneira diferente, onde me fez me apaixonar pelo direito tributário, né? Uma coisa era a questão do advogado, e aí acho que todo mundo que começa no direito, imagina o tribunal do júri, quer ir ali para o direito penal, defender aquilo, e fica encantado, mas quando você vem conhecendo mais profundamente os nichos do direito, aí você vai vendo o que é que realmente lhe apetece mais, né? E no meu caso foi o direito tributário. Não foi um amor à primeira vista, mas se tornou um amor depois, e hoje é o que eu busco trabalhar exclusivamente. Que bom. O Cisley, e agora recentemente a gente teve a aprovação da lei para começar a implantação da reforma tributária aqui no nosso país, né? Até então começou através de uma PEC, né? Como é que tramita isso na forma do direito, até chegar à formalização da lei? Rapaz, na verdade, o nosso CTN, né, o Código Tributário Nacional, é da década de 60. Então, desde a década de 70 que vinha se falando em reforma tributária. Então, foram décadas buscando um tipo de reforma. Eu entendo, e aí é uma opinião pessoal minha, que, na verdade, nós tivemos várias mini-reformas ao longo dos anos, né, da parte tributária. Veio a Constituição de 88, que instituiu muita coisa na Constituição, e tiveram várias leis complementares aprovadas a seguir. Mas essa reforma que temos hoje, praticamente a gente pode dizer que ela tomou forma no ano de 2019, né? Nós tínhamos duas PECs, acho que era a PEC 45 na Câmara dos Deputados, a PEC 110 no Senado. Exatamente. E o governo, vendo que essa divisão não seria boa, resolveu juntar as duas, transformar num projeto único que fosse debatido pelas duas casas. E isso veio a se tornar a lei, acho que é a lei 132, né, de 2023, que é realmente a lei da reforma tributária, né? Essa lei, ela é uma lei conceitual, né? A gente tem ali os princípios que balizam a reforma tributária, mas, de fato, as leis da reforma tributária estão sendo debatidas agora, que são as leis complementares que vão efetivamente tirá-la do papel e levar para a vida prática da gente, né? Então, a gente sai de um modelo cumulativo, que hoje as empresas pagam os seus impostos, e em toda a cadeia há uma nova tributação. Então, você acaba pagando imposto em cima de imposto. É uma cadeia, como você fala, né? É uma cadeia que onera bastante ali, né? Rapaz, existem estudos que falam, só para ter uma ideia do combustível, do valor realmente do combustível na origem, até a bomba ali que chega no tanque dos nossos veículos, você está pagando 63% de carga tributária, né? O governo ele não admite isso de maneira explícita, mas se você for pôr no papel realmente todas as obrigações acessórias, que também é um negócio terrível no Brasil, e o custo disso, você está onerando sem dúvida nenhuma o valor da operação, que é repassado para o cliente indiretamente, e aí não tem como. Então, a gente veio desse modelo cumulativo para vir para o IVA dual, né, que é a unificação de 5 tributos em 2.
eu diria que pelo menos a linguagem ou a ideia é uma ideia muito mais moderna do que o modelo que temos hoje. Esse sistema de IVA que já é utilizado na Europa, em vários países, inclusive a OCDE, ela é uma das exigências, né, para você poder fazer parte. Eu tive em 23 em Coimbra, em Portugal. A gente fez um curso, foi durante o período do mestrado lá com o pessoal do IDP, do Instituto lá de Brasília, e se debatia muito isso, né? A questão de como os tributos, eles, inclusive, modelam o comportamento das pessoas, modelam o comportamento dos gastos das famílias. Um exemplo é a tributação que foi colocada agora nas compras de Axém, né? Então, você vê que, em relação ao ano anterior, as compras reduziram. Drasticamente. Isso. E a arrecadação aumentou, porque havia isenção, hoje não há mais. Então, você acaba que muda o comportamento das pessoas. Então, o tributo, ele tem uma das suas funções extrasociais, é essa também, é mudar comportamentos, modelar comportamentos. Eu acredito que, se houver realmente uma boa intenção do governo na implementação da reforma tributária, ela pode ser benéfica para o país. A gente teve um conceito inicial da reforma muito positiva, né, que era a gente ter a incidência dos dois tributos e como é que pode se dizer, seria acabar, né, aniquilar a parte dos incentivos fiscais, essa guerra, né, estadual de incentivos. Eu acredito que quando todo mundo paga, quando a conta é dividida para todos, todo mundo acaba pagando menos, mas o problema do nosso país também é cultural, porque fica aquela... pouca farinha, meu pirão primeiro, né? Então fica... Vou garantir logo o meu aqui. Realmente há um lobby muito forte. Nos grandes estados também. E a gente via isso durante a discussão da reforma na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Tinha realmente setores da indústria, do comércio, que contratavam grandes nomes do direito tributário para estar dando seus pareceres e discutindo nas comissões temáticas como reduzir a carga tributária dos setores, né? Especificamente dos setores. E eu fiz uma crítica por conta da isenção que vem para a educação, né? Então, você vai ter alguns setores, como saúde, educação e os profissionais liberais, vai ter redução de 30% sobre a alíquota, né? E aí você fica pensando no nosso país. E, graças a Deus, eu posso pagar a escola dos meus filhos que estudam em escola particular. E aí eu vou ter uma redução de 30%. No caso, eu creio que do valor que a escola cobra da mensalidade, ela repassa a carga tributária, está nos custos, né? Sim. E aí essa escola particular ela vai ter uma redução de 30% da alíquota. Eu acredito que, se a escola particular não tivesse essa redução toda, mas esse dinheiro fosse direcionado realmente na boa intenção e na visão de melhorar a escola pública, que é um direito de todos, né? Seria bom que todos os nossos filhos pudessem ter acesso à educação, como prevê a Constituição, de maneira digna. E aí, se houvesse essa responsabilidade, a gente poderia ter uma escola pública de qualidade para todos. Então, assim, o Brasil ele ainda carece de muitas discussões. O bom da reforma tributária é que todo mundo falava e teve aqueles embates no Congresso. A população começou a querer se interessar por isso e a ter esses questionamentos. E eu acho muito importante vocês trazerem aqui para o SmartCast esse debate, porque no final a população tem que entender que vai sair do bolso dela o custo da reforma tributária. Então, se ela for positiva, ótimo para a população, vai pagar menos. Mas se ela for for colocada na prática de uma forma negativa, a gente vai pagar mais caro no final da ponta, né? E isso tem um peso grande, né? Verdade. Só fazendo um acréscimo, Cisley, quando você falou da cumulatividade, né? Que a reforma ela vai trazer o cálculo não cumulativo, né? E uma grande importância que eu chamo a atenção também é que vai ser o cálculo por fora, né? Isso. E como você falou do combustível, existe a cadeia produtiva, que no final a gente paga mais caro o combustível, mas a gente não está enxergando o consumidor final quanto é que está embutido ali de imposto, que é o chamado cálculo por dentro. Isso. Vamos simplificar a questão ali também dessa nomenclatura do cumulativo e não cumulativo para o pessoal que está assistindo entender. Vamos lá. Como poderia
simplificar de essa uma maneira questão. mais simples. Mais simples. É como o Jamerson estava falando aqui, né? O cumulativo, que é o sistema hoje, os tributos estão embutidos em toda a cadeia, sem a percepção do que está se realmente pagando. Então, você acaba tendo essa oneração. E o não cumulativo, você vai fazer esse cálculo por fora. Então, assim, essa caneca custou R$1, eu estou pagando aqui 30 centavos, que equivalem a 30% do preço dela de imposto, vai estar destacado. Então, se eu estou vendendo essa caneca como indústria para o Jamerson, ele vai comprar ela me pagando R$1, mas sabendo que foi destacado os 30 centavos do imposto por fora. Isso. Quando ele for vender, ele vai se creditar desses 30 centavos que eu paguei. Exatamente. Mas se ele vender por R$2, ele vai pagar 30 centavos em cima dos R$2. Então, ele iria pagar 60. Se credita dos 30 que eu paguei, ele vai pagar 30. Ou seja, a cadeia paga só sobre a sua operação. Ele não paga sobre toda a cadeia, como vem acontecendo. Isso. Porque hoje o consumidor final ele acaba pagando os tributos de maneira embutida em toda a cadeia. Em toda a cadeia. Desde lá da indústria até Da consumidor final. E é tanto que o nome do imposto é o IVA, né? Que é Imposto sobre Valor Agregado. Isso, então, tudo que você agregar no valor da sua aquisição... Isso, você vai olhar apenas sobre o valor que você agregou na sua operação. Seus custos e lucro. Então, vai ficar mais claro. Quer dizer, no Brasil, a gente afirmar um negócio desse é complicado. A ideia é que fique mais claro quanto realmente a gente está pagando de imposto. Eu espero que isso aconteça. Sim, Na prática. Na prática. Pelo menos visual, a gente... né? E a gente vê que hoje já, você pega o cupom fiscal, tem destacado no finalzinho da nota já, né? Tem lá ICMS, X. Sim. Só que aquela carga tributária que está destacada não é a carga tributária real do produto adquirido. Então, a gente tem essa falsa percepção de que está pagando só aquilo ali de imposto. Aquilo ali você está identificando alguns dos tributos. Mas o Brasil tem hoje mais de 90 tributos vigentes e hoje a gente tem até 40 alterações por dia útil da carga tributária do Brasil, subindo ou descendo a alíquota. E isso faz com que a exigência do compliance fiscal, tributário, contábil de qualquer empresário gere um custo gigante para ele, né? Então, a gente tem aí, acho que se não me falha a memória, são, acho que 1.500 horas por ano necessárias para cumprir as obrigações acessórias das empresas. Mas é isso mesmo. Então, assim, esse é um custo. E esse custo dessa complexidade tributária do Brasil é repassado para o consumidor final, porque o cara quer a margem de lucro dele. Então, ele vai ter que repassar, não tem para onde correr. E uma das ideias da reforma tributária é simplificação, né? Se a gente vai ter esse período de transição, mas o contador, o escritório de contabilidade, ele vai ter um período de retrabalho grande aí, né? Porque ele vai trabalhar com 2 sistemas até chegar nessa simplificação. Mas, enfim, a gente espera que isso seja viável e visível e praticado na frente, né? É verdade. A reforma tributária ela entra em vigor efetivamente agora, dia 1º de janeiro de 2026, né? Só para poder esclarecer para o nosso ouvinte, o IVA dual, nós temos o CBS, que são os impostos de competência federal, está ali unificado PIS, COFINS e IPI, e o IBS, que são a junção do ICMS e do ISS. Isso. Então, a gente, em vez de ter esses 5 tributos, teremos 2. A reforma tributária vai contemplar essa primeira etapa, que é a etapa sobre o consumo, né? O governo federal já anunciou que esse ano ainda vai apresentar a reforma sobre a renda e a gente ainda vai ter, na sequência, a reforma tributária sobre o patrimônio, sobre os bens. Então, você tem esse IVA dual, que de maneira gradativa, né, iniciando em 2026 até 2033, que é quando a reforma deve estar plena, vai estar sendo gradativamente substituindo os demais tributos. Então, ano que vem, janeiro de 26, a gente começa aí com 0,9% do CBS, 0,1% do IBS, que não vai onerar, né, esse 1% que vai estar uma fase de teste, né? É uma fase de teste, né? A contabilidade vai ter que destacar para poder os órgãos de controle poder verificar ali como é que fica isso. E em 2026 a gente não vai ter, na verdade, o recolhimento efetivo
nem do CBS, nem do IBS. Já em 27 começa, né, de maneira gradativa até 2033. Mas agora, a partir de junho, julho, as empresas já têm que começar a ver os layouts dos cupons fiscais, né? Esse ajuste, se adequar aí. esse ajuste no sistema para poder ir se adequando para a reforma tributária. Então, é muito importante o empresário que está nos ouvindo, ele atentar a isso, porque haverá um custo para a implementação da reforma e esse custo também vai recair sobre o empresário e, consequentemente, acaba que entra no custo operacional da empresa e acaba indo para o cliente, de todo jeito. Consumidor final. Mas ele tem que estar atento porque começa agora, na verdade, não é janeiro de 26, ele tem que começar o planejamento agora. E é aquilo que a gente estava falando antes de iniciar, que quem se planeja paga menos. Né? Eu tenho feito algumas operações. Ontem eu estava com o Bruno entregando o resultado de um cliente e ele está no lucro presumido hoje. Ele tem uma loja que vende peças e oficina mecânica e hoje ele está no lucro presumido. Sim. Só que a gente conseguiu comprovar através de uma simulação com números que se ele estivesse no lucro real, ele teria economizado no ano de 2023, ele teria pago a menos de impostos R$189 mil. Ele tomou um susto. Ele disse, rapaz, era um carro zero que eu tinha comprado. Eu disse, com certeza. Em um ano. Em um ano apenas. Então, assim, é importante o empresário se planejar. Porque o planejamento vai fazer com que ele entenda como pode reduzir o custo operacional dele, a carga tributária. E se ele reduz o custo, ele pode ser mais competitivo, né? Ele pode, inclusive, estar no mercado. Se o concorrente do lado não fez esse planejamento, ele está pagando menos tributo, consegue vender o produto ou com uma margem maior para poder ter um lucro maior, ou com uma margem menor e poder realmente ganhar o mercado. Isso é importante ser observado. E eu acredito que a reforma tributária ela vai nivelar todo mundo, porque é como se fosse um reset do sistema para a gente começar do zero. Então, quem se planeja hoje, quem busca realmente aí uma contabilidade que possa dar uma assistência diferenciada, um compliance fiscal, um compliance tributário, e aí eu não estou falando da advocacia em si, eu estou falando realmente de uma consultoria. E esse tipo de consultoria, esse tipo de orientação vai fazer com que ele tenha um diferencial. Porque a reforma vem para todos. Isso é ponto batido, prego batido em ponta virada e não tem como desfazer o que está feito. Então, é importante esse planejamento. Senão, a gente acaba tendo um prejuízo. As empresas, muitas delas fecham hoje por falta de planejamento, por falta de conhecimento. E isso é importante investir nisso. E a gente ainda tem uma cultura no nosso estado que é assim. Rapaz, eu conheço um cliente e, diga-se de passagem, um dos caras que eu mais vi preocupação em recolher tudo que era de tributo que devia. Ele era paranoico em fazer o certo, porque ele não queria ser visitado por ninguém. E ele disse, rapaz, você pode estar pagando alguma coisa a mais. É sempre importante ter esse olhar, a gente poder visitar aí. E a empresa de consultoria que eu faço parte, e aí não é a de advocacia, é a de consultoria, ela tem um software com inteligência artificial que ela simula como se fosse o sistema da Receita. Então, você pega ali o FD Contribuição, o SPED Fiscal, e você pega os arquivos XML de entrada e saída, você simula o ambiente, num ambiente virtual, todas as operações dos últimos 60 meses do cliente. E aí você vai ver se, de acordo com a alíquota daquele produto, se o NCM que lançado estava correto, se a alíquota estava correta, e vai simulando a entrada e saída dos últimos 60 meses para ver se no resultado ele pagou alguma coisa maior. E nessa brincadeirinha ele tinha recolhido 9 milhões a mais em 5 anos. E ele disse, e se eu tomar esse crédito, a Receita vai vir? Eu disse, meu irmão, a gente fez a auditoria, inclusive olhando o teu passivo, tu não tem passivo. Tu tem um crédito de pagamento a maior, o volume de produtos dele era muito grande, eram 4 itens que estavam parametrizados errado. O cara com 11 mil itens, tinham 4 itens parametrizados errado, mas eram os itens que ele mais comercializava e gerou um volume de pagamento a maior grande. Então, é corrigir para você deixar de estar pagando a maior. Sim. E se você não está seguro, vamos mandar para a Receita Federal para que ela confirme e ela vai acreditar na tua conta o valor. Então, assim, você pode fazer a compensação das guias vincendas, ótimo, se você quiser. Você pode retificar, né? E vir o pagamento a maior para, inclusive,
ter o direito à correção dos valores, mas se você não se sente seguro, vamos pedir que a Receita valide e você aí, depois da validação, recebe o crédito. Então tem muito disso. Imagine um cara ter 9 milhões de reais, é uma poupança que ele acumulou ao longo dos últimos 5 anos. Mas esse é o X da questão. A empresa dele tem 15 anos. Ele só pode recuperar os últimos 5. Não, e uma coisa interessante, levantando na tua fala, Cisle, que a gente escuta muito isso sobre essa indefinição tributária no nosso país, né? Que tem muito investidor que olha muito para o nosso país e não tem essa garantia. Então, no exemplo que você citou, o cara era totalmente correto. E mesmo assim ele pagou mais. Sim. Entendeu? Não significa que ele estava ali 100% correto, mas ele estava a mais do que isso. Então, existe ainda muita nuances, né? Muitas discussões. Às vezes muda o tributo, muda a lei, e você tem uma garantia, não tem um crédito, não tem. Então a gente vive nessa meio que incerteza, né? Não, o problema a meu ver, é que você tem as leis que são idealizadas pelo Congresso, e aí o Congresso joga a lei. Então, os advogados, os contadores vão interpretar aquela lei e vão aplicá-la na prática para os seus clientes. Mas aí, se a Receita Federal interpretar a lei de uma maneira diferente, e aí a lei permite esse tipo de divergência de interpretação, você acaba gerando um conflito. E, geralmente, o cliente da gente acaba pagando o preço. Né? Você vê, eu discordo do julgamento da tese dos 20 salários mínimos e o Sistema S, porque a lei diz que a contribuição deve incidir até o limite máximo de 20 salários mínimos. Ponto. Você tem empresa com 200 funcionários, então você estava pagando em cima dos 200. A interpretação da lei que eu vou fazer favorável ao meu cliente, porque o cara está me contratando. Eu estou olhando ali, não, mas a Receita diz, não, mas isso aí não vale. O entendimento é outro. O entendimento é outro. E aí vem o STJ e diz, não, a Receita está certa, paga tudo. Então, assim, tem as partes que são favoráveis. Você imagina a tese do século, né, que foi a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. A Constituição diz que você não pode pagar tributo de tributo. Não faz sentido, realmente. Mas quantas pessoas pagaram tributo de tributo, não ingressaram com a ação e perderam o direito de recuperar os anos por conta da modulação dos efeitos, prescreveu e perdeu esse direito. E eu acredito que o sistema é como se ele já pensasse nisso. Olha, vamos dificultar a vida do contribuinte aqui de alguma forma, porque poucos vão vir em busca dos seus direitos. Muitos vão pagar errado. Muitos vão pagar errado. Então, no final de tudo... a gente vai ganhar. Ainda que a gente, que vem a judicialização, alguns entrem, a gente pague as custas... aliás, as custas dos honorários de sucumbência dos advogados, a gente ainda acaba ganhando dinheiro. O governo ainda acaba fazendo caixa. Então, tem muito disso. Você tire pela questão do DPVAT, né? A gente pagava DPVAT. Aí, acho que foi 2021, 2022, deixou de pagar o DPVAT. Deixou de pagar. O DPVAT beneficiava praticamente apenas uma ou era duas seguradoras. E para você receber o DPVAT, muitas vezes você tem que judicializar, porque você ainda tinha essa dor de cabeça, essa complexidade. E aí acaba o DPVAT. Você vê alguém reclamando porque deixou de existir o DPVAT, porque não tem direito ao seguro? Eu não vi um único cidadão reclamando. Eu não vi o primeiro ainda. Então, assim, a gente acaba criando vários artifícios e pendurincalhos na lei que são repassados para a população e você acaba com o poder de compra, porque você poderia deixar o cidadão com mais dinheiro no bolso, ele iria estar consumindo mais e indiretamente iria estar pagando os outros impostos que viriam para o governo da mesma forma. Então, essa visão de mercado que eu acho que precisa ser trabalhada. E para ser mais justo com a gente, né, com os contadores, os advogados que estão na lida diária com o cliente, eu acho que toda vez que saísse uma lei, antes dela ter, porque sempre tem, principalmente na parte tributária, né, você tem o período em que ela vai entrar em vigor. Então, você vai ter aí no mínimo, eu esqueci só o nomezinho técnico, mas você tem aí o período nonagesimal, o anual, para poder entrar em vigência a lei.
Esse período era para a Receita ser obrigada a interpretar e dizer, olha, a interpretação desse dispositivo legal que eu faço é esse, siga isso aqui. Siga isso aqui. Siga esse manual. Se a gente tivesse isso, a gente teria, com certeza, uma redução do número de ações do judiciário. Uhum. Eu acredito que essa obrigação de apresentar a interpretação da lei teria que vir da Receita Federal. E aí, caso a gente discordasse, a gente interpelaria a Receita para que ela mudasse o entendimento dela. E poderia ter uma Câmara Arbitral ou até o próprio CAF para estar julgando isso de maneira mais célere, ser obrigado a apreciar isso antes do início da eficácia da lei, da aplicabilidade realmente na ponta. Da vigência. Para a gente ter essa facilidade na aplicabilidade e, consequentemente, a gente estaria gerando menos demandas judiciais, menos buscas por créditos de pagamentos a maior ou por defesas de pagamentos a menor. Porque, eu vou dizer, eu vou interpretar a lei sempre favorável ao meu cliente. Sim. Uma das coisas que nos chama atenção na reforma primeiro que você falou muito bem que a reforma ela vai impactar diretamente no consumo, né? E quando ela impacta no consumo, ela atinge todo mundo. 100%. Né? Então, se a gente tiver um aumento de tributos, aquele que é menos favorecido, ele vai pagar mais no final, né? Aquele tributo ele vai ter um percentual maior nos seus rendimentos, seus salários. E uma das coisas que chama também a atenção, Cisley, é que tem, por exemplo, o IPI. O IPI ele está entrando também, mas ele tem uma observação que ele vai ter uma alíquota zero. Isso significa que se o governo achar que está precisando arrecadar, ele pode criar uma alíquota no IPI, né? Não significa que ele vai deixar de existir, como PIS, COFINS, o ICMS e ISS, né? Então, na verdade, essa tem sido uma das maiores críticas que eu tenho ouvido na reforma tributária, né? A gente tem um grupo de debate da reforma tributária que é lá no IDP, e esse grupo de debate, ele realmente vem em cima disso. Na hora que apertar a arrecadação do governo, o que é que impede ele de dizer, não, vamos acrescentar aqui 1% ou 2% na alíquota, porque o IPI está lá, está a alíquota zero, mas agora vai ser a alíquota 2, 3, 5. O que é que impede? Quem vai impedir? Ela não é isenta, ela é zero. Ela não era para existir, era para o CBS estar lá escrito que ele iria unificar o PIS e COFINS, o IPI estaria embutido ali, mas ele deixaria de existir para sempre, né? Acabar, extinguir. E, infelizmente, a gente pode ter uma surpresa negativa. Eu acredito, sinceramente, que em 2033, quando a reforma tributária vier com a sua eficácia plena aí, a gente vai precisar de uma outra reforma tributária para fazer a reforma da reforma, porque vai ter diminuição de arrecadação nos estados, em alguns, principalmente porque vai acabar incentivo fiscal. A guerra fiscal aí vai... E você vai ter essa situação aí, o que é que vai prender as indústrias em certos locais? Porque hoje elas migram, né, a essa migração de um estado para o outro de acordo com o incentivo que vai melhorar a margem, vai tornar ela mais competitiva, né? Você tem hoje um mercado globalizado, você tem muitas mercadorias que vêm da China, basicamente, mas de outros países também. E se você não tiver uma legislação tributária que favoreça o empresário brasileiro, ele quebra, ele fecha. Então, assim, a guerra fiscal dos estados vem porque os estados querem arrecadar mais, é óbvio, mas gerar também emprego. Isso também significa o reflexo no voto, na eleição e tudo mais. E a gente sabe que o ser humano é movido por interesse. Mas quando isso acabar, o que é mais confortável para o grande empresário? Cara, eu vou estar perto de onde estão os meus fornecedores. Então, eu acredito porque diminui também o custo dele, né? Justo. Transporte e tudo, logística. Então, assim, há uma possibilidade do Nordeste ser prejudicado com a reforma tributária, né? Os governadores estão olhando muito para um fundão que vai ter aí de compensação. Isso. Até que ponto esse fundo vai ser viável? Veja, não tem hoje nas leis sequer dizendo de onde vai sair o dinheiro desse fundo. Mas está todo mundo contando com esse fundo. Que já está prevendo a perda diminuição da arrecadação. É justo. Né? E aí vai vir de onde esse dinheiro? Você tem que prever de algum lugar. A gente não sabe ainda, de maneira clara, objetiva. Vai sair
vai sair disso daqui, o dinheiro é desse e a forma de repartição é essa. A gente não tem isso de maneira clara. Mas aí, geralmente, eu acho que antes de ter tido uma reforma tributária, era para a gente ter tido uma reforma política, porque se a ideia a gente não pode pensar só em arrecadar, mas quando a gente pensa também em reduzir gastos, a gente acaba que sobra mais dinheiro em caixa, né? Você tem eleição no Brasil a cada 2 anos. Você tem um fundão partidário aí de 5 bilhões. Você tem um custo por eleição de 2 bilhões. Então a gente está falando aí de 7 bilhões de reais. Por que não unifica isso numa eleição só? Mas vamos unificar os mandatos, vamos tornar uma eleição só, em vez de ter reeleição, joga um mandato aí único de 5 anos e você pensar na continuidade. Por quê? Você vem a reforma tributária, tem um fundão, eu estou governador, rapaz, esse fundão vai entrar dentro do meu mandato, vai ser favorável a isso aí, porque eu uso o dinheiro, o outro que vier depois que se vire. Então a gente tem muito esse imediatismo no Brasil. E uma reforma dessa, que muda a história do Brasil, porque a reforma tributária, a concepção, o ideal, a forma como ela foi idealizada, a gente realmente transformaria, sem dúvida nenhuma, a nossa legislação numa legislação moderna, clara, transparente. Você vê hoje, você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, você vai comprar uma caneca como essa, você está pagando lá $10 e vem destacado. Mais 7%, 8%, 11% é o imposto que você paga por fora. O cara, se ele que você está sabendo ali, olha, eu estou pagando aqui $1,10 de imposto da mercadoria que eu comprei. Aqui no Brasil, a gente compra um carro de R$100 mil, está pagando ali R$55 mil de tributos, toda a carga tributária embutida, e não está sabendo que está pagando aquilo. Tá. E aí você vai financiar esse mesmo veículo, o banco que está financiando o veículo para você tem os custos tributários dele também, tem o custo do capital do mercado. Aí você financia 50 mil dos 100 e paga 120. Então, o carro sai por 170. Porque quando você vai ver a operação, então, assim, é um custo alto. Que freia o consumo. Eu acredito que se a gente realmente tivesse usado a reforma tributária pensando num médio e longo prazo, sem essa necessidade do imediatismo, a gente teria, sim, um efeito muito mais positivo. Eu acredito que vai melhorar. Eu acredito que a reforma tributária é benéfica. Agora poderia ser bem, bem, bem melhor. E se conseguisse enxergar essa diminuição do gasto público, né? Como você falou. Tivesse uma reforma administrativa, política, previdenciária e tentando enxugar a máquina pública, né? Para diminuir também esse custo lá o cara que está produzindo, para quem está comprando, traria um efeito maior futuramente. Só quer arrecadar, né? Nós temos o judiciário mais caro do planeta Terra. O Brasil, ele judicializa tudo. Tudo. Você não vê isso nos outros países, principalmente nos desenvolvidos. Você não vê isso, né? Teve recentemente um debate muito acirrado sobre a questão da justiça do trabalho, que a maioria dos países não existe justiça do trabalho. E no Brasil, ela corresponde a quase 30% de todas as ações protocoladas. Então, você tem um custo da empresa, da mão de obra muito alta. Então, um dos debates que a gente teve na OCDE, um dos debates que a gente teve no Congresso lá em Coimbra, que está sendo debatido na OCDE, é justamente essa questão da criação da renda mínima universal. Você, empresário, hoje, aí vocês me ajudem, por favor. Se eu tiver no Simples Nacional e eu assinar a carteira do funcionário, eu pago acho que R$226 de tributos no total, né? Eu enquanto empresário. O cálculo, a gente leva sempre um percentual a mais. Né? Fala de maneira simbólica. Em cima do salário, você acrescenta 70%. Essa faixa. Pronto, é o custo. No final, mas no Simples você tem uma redução. Você não paga o patronal. Mas se estiver no presumido, aí você vai para quase R$700 o custo, né? E aí, para o empresário, ele diz, poxa, eu vou assinar a carteira do camarada aqui, aí eu vou pagar aí 1.518 de salário, vou ter mais R$700 de obrigações tributárias que vai estar lá, né? FGTS, INSS e tal. Então, o custo dele foi para 2.200. O empregado,
na cabeça dele está ganhando só 1.500, ele não entende que o custo dele, na verdade, é 2.200. Ninguém fala disso. E aí o cara diz, rapaz, mas se eu ficar em casa, eu tenho ali 1.200 do Bolsa Família, é melhor fazer menino, porque R$300 é melhor ficar nas minhas virações. Então, assim, você hoje, o país deixa de crescer porque está faltando mão de obra qualificada, gente que queira trabalhar. Isso. Você tem excluído aí do cálculo de número de desempregados, né, as pessoas que não estão procurando emprego. Sim. E o empresário ele acaba arcando com essa situação porque ele poderia estar remunerando melhor os seus funcionários. E está sustentando isso aí, né? Eu vi uma entrevista do senador Cleitinho que ele dizia, poxa, o brasileiro recolhe, eu sou CLT, sou carteira assinada, está sendo retido do meu salário INSS, meu patrão está recolhendo, mas se eu precisar de um auxílio doença no INSS, pode ser que eu fique bom da doença e não receba o auxílio doença. Então, está valendo de quê? Aí você vai ver, o INSS tem 46 milhões de beneficiados, apenas 25 contribuíram para ele. É um déficit. O Brasil precisa ser repensado de uma maneira macro, né? Eu acho que a reforma tributária precisava acontecer, sim. Como eu estava dizendo antes, eu acredito que ela acaba sendo positiva porque ela nos dá a oportunidade de enxergar de uma maneira mais clara, ela nos dá a oportunidade de mostrar para a população, e aí tem que ser esse trabalho de formiguinha, de conscientização, olha, é o teu tributo quem paga o salário do policial, é o teu tributo quem paga o combustível do helicóptero do governador, é o teu tributo que paga o camarão que é comido no Congresso Nacional, né? Nos jantares que são dadas reuniões. Então, vamos cobrar também a melhoria disso para a população. Porque é possível você desenvolver um país e fazer justiça social através de uma política tributária eficiente e que pense realmente em como melhorar a vida da população. Tem um livro do ministro Luiz Gugel, do STJ, que ele fala muito isso sobre a extrafiscalidade tributária, que é a função extrasocial do tributo. Então, você tem aí o imposto seletivo, que, né, a gente está falando da reforma tributária. E vai vir o imposto seletivo também, né? Além... Acho que está agora em... É porque todo dia muda, meu Deus. Eu acho que agora a alíquota está em 26,5%, né? Era 28%, caiu para 26,5%. 26,5%. 26,5%. A alíquota padrão, né? A alíquota padrão do IVA dual que vai incidir com a reforma tributária. E aí, fora essa alíquota padrão, alguns produtos como refrigerantes, tabaco, saúde, né? Combustível, você vai ter o imposto seletivo, é o chamado imposto do pecado, que é uma alíquota adicional. Isso. Concordo. Sabe o que é isso? Isso é extrafiscalidade tributária. Eu estou aumentando o valor daquilo ali, porque aquilo é prejudicial para você. Então, se você quiser consumir, você vai pagar mais caro, porque eu vou usar, teoricamente, na ideologia, no ideal, no DVC, eu vou usar esse excesso de arrecadação para custear a saúde, porque você vai precisar do hospital. Você está comprando doente, cigarro, né? Vai ficar doente, você tem uma probabilidade grande de ter câncer, você está tomando refrigerante, você tem uma probabilidade grande de ter diabetes, vai precisar da saúde pública. O SUS é financiado 100% com os nossos impostos. Isso. E aí, a gente... tem esse imposto seletivo que, teoricamente, é para estar suprindo isso. Então, a ideia do imposto seletivo teoricamente, não seria arrecadar mais, seria frear esse consumo. Do que é prejudicial para diminuir o gasto. Justo. Né? Aí a gente tem o imposto seletivo sobre os combustíveis. Aí deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Concordo, combustível fóssil, ele joga CO2 na camada de ozônio, você tem essa questão discussão do aquecimento global e tal. Então, eu estou desestimulando o uso do combustível fóssil. Teoricamente, eu estou estimulando, indiretamente, eu estou estimulando com que a população consuma um veículo elétrico, porque ele não teria esse lançamento, né? E a bateria do veículo elétrico, quando ela deixar de funcionar e tiver que ser descartada? Tem um estudo sobre o impacto disso no meio ambiente? Dos metais pesados que estão dentro da bateria e que vão ser descartados, que podem contaminar o meio ambiente, o lençol freático. Tem algum estudo disso? Eu não ouvi ninguém falando disso. Aí você tem, eu vi recentemente, acho que a Toyota está promovendo o hidrogênio como combustível. Sim.
esse sim, pelo menos pelo que eu li, é que seria um combustível que realmente não contamina o meio ambiente, porque o resultado da queima dele lá seria a água, né? O H2O. Sim. Esse ninguém quer estimular. Sim. Então, eu acho que o imposto seletivo sobre os combustíveis fósseis hoje, prejudica sobretudo o mais pobre, porque ele vai estar pagando um combustível mais caro, ele não tem dinheiro para trocar o carro por um veículo elétrico. Sim. Às vezes o cara do interior, e você chega lá em Viçosa, você vai ver que o cara às vezes está morando lá no Bananal ou em outro povoado. Às vezes ele tem com muito sacrifício uma motinha velha que ele comprou ali para ir com a mulher fazer a feira no fim de semana, ou levar um menino da escola, ou socorrer um doente. Esse camarada dá 2, 3 mil reais numa moto velha, vai botar a gasolina às vezes com dificuldade. Sim. E vai pagar o imposto seletivo sobre o combustível. Que o cara que está andando de Ferrari também vai pagar. Beleza, mas a gente tem quantas Ferraris no Brasil? Tem quantas motos? Você tem aí a renda, você está concentrado numa pequena fatia da população. A grande maioria, dos mortais brasileiros vão estar pagando um imposto que eu acho que não deveria estar incidindo. É a mesma situação do imposto sobre a educação. Eu vou dar isenção de escola particular, porque você tem gente aí pagando 15 mil reais numa faculdade de medicina, numa mensalidade na faculdade de medicina. Poxa, vamos deixar a tributação cheia, pô. Aquele que é baixa renda que estudou em escola pública, vamos dar a bolsa a ele, não tem um FIES, vamos fazer um FIES diferenciado. Eu acho que quem ganha mais, realmente tinha que pagar mais e ajudar os que ganham menos, desde que seja uma maneira transparente. Porque hoje você já tem algumas denúncias de que tem gente dentro do governo vendendo o acesso ao FIES para a faculdade de medicina. Então, aí o problema do Brasil sempre passa por essa situação de gente querendo ter vantagem. Então, a gente acaba complicando e tributando. Ah, não, mas eu estou isentando o imposto da cesta básica. Certo. A carne está isenta de tributos. Isso fez com que aumentasse a alíquota para 26,5%. Porque se tirasse a carne, poderia até ser menor, ficar aí nos 24%, 25%. Sim. Ah, mas aí beleza. O pobre come carne. Concordo com você. Vá ver o consumo per capita de carne entre os mais pobres, a classe média e a classe alta. E veja realmente quem consome mais carne no Brasil. Por que eu não tributo a carne e devolvo àquele que está no Cade Único um cashback dos tributos que ele pagou na cesta básica? Sim. Poxa, a gente tem o Caixa Tem aí, que deu tão certo na pandemia. Tem aí as pessoas cadastradas no Cade Único. Olha, de acordo com o perfil de renda do Cade Único, vamos dar o cashback proporcional, porque tem gente que está no Cade Único, mas tem uma situação financeira melhor do que outros. Verdade. Então, vamos fazer o seguinte, todo mundo paga tributo. Agora, aquele que realmente tem menos condição recebe em cashback. Vamos dar o cashback do combustível do cara que tem uma motinha ali que, para emplacar R$200 a moto no ano, é no sacrifício. E às vezes nem emplaca. Né? E às vezes tem dificuldade de emplacar. Mas por quê? Porque no Brasil até o IPVA é injusto, né? Você paga uma fortuna e você não vê esse retorno nas estradas. Só para acrescentar uma fala, por favor, Cisley, antes. A gente discutindo aquela questão de que vai cair a arrecadação dos estados e municípios. E existem duas coisas também na reforma que também é uma pulga atrás da orelha, né? Que é a questão da alíquota progressiva do ITCMD, né? Que aí reflete nos estados. Que aí o estado, eu vou perder a arrecadação, mas eu vou aumentar aqui um pouquinho. E tem também na questão das prefeituras, que a base de cálculo para o IPTU pode ser via decreto, né? Então o cara pode dizer, não, o valor venal hoje do seu imóvel é tanto, mas agora a sua base de cálculo vai mudar. Então, assim, são mecanismos que são feitos também para aumentar a arrecadação, né? Então, se o município ou o estado sentir ali que baixou, eu tenho um mecanismo aqui que eu posso compensar isso ou até melhorar, né? Então... Rapaz, é um grande problema. Esse é justamente a reforma ter sido pensada em partes e não no todo. Uhum. E pensado assim, não, vamos fazer. Beleza. A responsabilidade social de quem vai estar implementando isso, realmente, é aquilo que a gente falou. O Brasil ele é um pouco mais complexo. A gente tem uma cultura imediatista, isso aí é geral. E eu digo, eu acredito que melhora, por quê? Porque
no final, o custo operacional das empresas é o mesmo. As que não se creditam hoje de tributos vão poder fazer esse creditamento. Então, teoricamente, ele é para reduzir, né, o custo final e eu acredito que repassar isso para o consumidor. Até aí... Mas o pessoal que vende para consumidor final vai poder se creditar? A empresa? O que vende para o consumidor final, sim. O consumidor final que não, né? O consumidor final não vai se creditar. Esse aqui não tem como. Ele vai... Na última parte ele vai absorver. Fica, é absorvido. Tem outra questão aqui que um empresário me perguntou, inclusive. A gente fez um resumo aqui as principais pontos da reforma tributária, mas ali o que o pequeno e médio empresário vai perguntar. Isso, de fato, em resumo, me resume isso aí. Isso vai impactar em quanto no meu negócio? Vai aumentar minha carga tributária? Vai reduzir? Vai custar a mesma coisa? Só vai mudar os nomes dos tributos ali? Eu vou lhe falar por mim, tá? Eu tenho 2 empresas. Eu tenho a minha sociedade advocatícia, que eu tenho usado muito pouco, porque eu tenho focado mais na consultoria tributária. A minha sociedade advocatícia, ela está no Simples Nacional. Então, isso aí praticamente não vai mudar. Agora, a minha empresa que está no presumido, eu estou pagando hoje, se não me falha a memória, 14,86% de tributos. Na minha empresa está no presumido, eu vou pagar 26,5%. Ou seja, o meu custo tributário vai aumentar. As empresas de transportes, elas vão passar pela mesma situação. Então, elas vão ter um custo tributário maior. Os escritórios de advocacia que estão no presumido hoje, eles também estariam pagando 14,86. Aí vai para 26, vai ter um desconto de 30%, vai ficar ali perto de 19, 18, 19. Então, de todo jeito, a carga tributária vai aumentar. A carga tributária aumentando, é óbvio que o meu serviço vai ficar mais caro. Você vai ter que repassar os dentistas, os médicos. A carga tributária, no final, vai aumentar, principalmente no setor de serviços. Agora, no comércio, no varejo, eu acredito que ela diminui. Porque, como eu expliquei anteriormente, há um cálculo que mostra que o custo tributário total, por conta da acumulatividade dos combustíveis, vai para 63%. Né? Acredito que dos veículos você tem essa parte também. E aí você vai ter agora essa não cumulatividade, esse cálculo por fora. Então, não vai, mesmo com imposto seletivo, eu não vejo como ultrapassar os 40%. E vai ter também essa questão do creditamento na cadeia, né? Isso. Então, você vai se creditando, a tendência é diminuir. Eu acredito que o serviço vai encarecer, e aí a gente vai ter esse problema de adaptação, porque você está ali, o dentista, o médico, o profissional liberal, ele vai estar pagando mais caro, e ele vai ter que repassar. Isso é custo para ele, né? Indiretamente o serviço vai ficar mais caro. Mas você vai ter em contrapartida, eu digo, você, o consumidor final, vai ter em contrapartida, para ter uma redução dos bens de consumo, né? Então, assim, é para diminuir o custo tributário na feira, na aquisição de uma televisão, na geladeira. Então, a gente espera que, para o consumidor final, somando e dividindo, né, fazendo essa média, a carga tributária reduza. Ou seja, sobra um pouco mais de dinheiro. E, mesmo com a redução da carga tributária, não significa dizer que o governo vai perder a arrecadação. Eu acho que o grande embate do governo vai ser o comitê gestor, né, porque você vai ter a concentração da arrecadação dos valores de estados e municípios, e essa concentração dessa arrecadação vai estar na mão do comitê gestor, e de lá é que vai ser repartido para os estados. Isso. E para os municípios. Então, assim, a gente pode ter um problema nisso daí. Porém, tem um detalhe, né? A gente tem hoje como é que diz? A independência dos poderes, né? O Brasil ele é um país onde você tem estados e municípios independentes. Hoje, como a gente estava falando, o Jameson falou anteriormente, você tem o IPTU, você tem o TCMD, que são tributos exclusivamente de competências municipais e estaduais, você tem ISS, você tem ICMS, cada um arrecada o seu. O ICMS hoje, a gente tem essa parte, né, que 25% do produto da arrecadação é destinado aos municípios de acordo com o seu índice de valor agregado, com o seu índice de contribuição para o ICMS.
Mas a partir da reforma, tudo isso vai para o comitê gestor. Isso. Então, você imagine o empresário ele questionar que ele está pagando o imposto em duplicidade que foi recolhido em 2 municípios, ou o município querendo... então, assim, isso vai gerar alguns embates que, de todo jeito, vai ter que ser resolvido lá em Brasília. Aí está se discutindo. Se cria uma justiça paralela para poder discutir isso, aí você imagina a gente ter que criar uma nova entidade mista que vá debater ou solucionar esses conflitos que vão vir da reforma tributária. Então, assim, ainda tem essa nuvem que a gente não sabe como é que vai acontecer. Agora, no DVC, na concepção, né, na ideia, a ideia é que o setor de serviços contribua um pouco mais com tributos, beleza, até aí tudo bem, e que haja uma diminuição na parte do consumo realmente, né, na aquisição de bens, por parte do consumidor final. Exceto a parte de imóveis, né, que a gente vai ter um aumento na alíquota que pode chegar a 15%, né, sobre o valor do aumento do ganho de capital sobre a casa. Então, sobre a casa não, sobre o bem imóvel adquirido, né? Se houver diferença. Hoje, se não me falha a memória, se eu compro uma casa por 1 milhão e vendo por 1,100, a média hoje está 8% sobre esse ganho de capital. Isso deve ir para 15% com a reforma tributária, se não mudarem, né? Porque as leis complementares estão sendo debatidas em tramitação, não foi finalizado, então a gente ainda não tem clareza realmente do que é que vai incidir, de quanto vai incidir, mas na discussão inicial está nesse sentido aí. Então, você passa a ter, e a gente tem observado que o mercado de imóveis deu uma esfriada também por conta do aumento da taxa de juros. Isso. E aí a gente vem, reflete no financiamento, reflete no consumo, reflete na casa de materiais de construção, reflete na geração de emprego e consequentemente, vira essa cadeia, né? Porque está tudo interligado. Mas aí você veja, falando da construção, você tem a casa de material de construção. O cara vai ali e compra cimento, telha, tijolo. Hoje é tudo cumulativo. A empresa ela faz aquela tributação toda por dentro, está embutido tudo no imposto, está pagando tributo, e você, na composição final, qual é a conta que o empresário faz? Olha, se esse parafuso aqui me custou R$1, eu tenho que ter aqui 20% de margem bruta, porque desses meus 20% ainda vou pagar aluguel, água, luz, vou pagar salário, vou pagar... e tenho que ter... tem que sobrar alguma coisa. Tem que sobrar alguma coisa para mim. Então, se ele me custou R$1, eu vou vender por R$1,20. Só que naquele R$1 tá embutido todos os custos tributários que são repassados indiretamente na aquisição do produto para o consumidor final. A ideia é, olha, esse meu custo de aquisição desse parafuso, que era R$1, como eu vou poder me creditar, ele não vai ser mais R$1, ele vai ser 80 centavos. Então, se eu quiser manter a minha margem de lucro, eu não vou precisar vender mais o mesmo parafuso por R$1,20. Eu posso vender por 96 centavos, que eu vou estar tendo os mesmos 20% de margem de lucro, mas vou estar com um preço menor. Né? Se ele custava R$1, está me custando 80 centavos, eu vou colocar a mesma margem de 20% em cima, eu vou estar vendendo por 96 centavos. Então, teoricamente, nesse quesito aí, de uma maneira muito simplória, muito... pelo menos para ser didática, eu teria reduzido aí o preço desse parafuso em 24 centavos para o consumidor final. Para ser assim. A reforma tributária foi pensada para ser dessa forma. Muito bem, Cisley. Tem outra situação que um empresário, inclusive, também me perguntou isso. E às vezes tem fake news, essas coisas, o pessoal fica falando... O Simples Nacional, vai valer a pena ficar no Simples Nacional? Vai acabar o Simples Nacional, como o pessoal está falando? Ou não? Vai... Mesma coisa. Eu acredito que vale sim a pena permanecer. O Simples Nacional, ele é um regime diferenciado, né? Ele é como se fosse um regime tributário incentivado. Né? O governo ele tem um olhar diferente, como o MEI também, né? Então, assim, eu acredito que ainda vai valer a pena, dependendo do faturamento da empresa, dependendo da operação dela. Porque tem gente hoje já que está no Simples Nacional e está perdendo dinheiro. Você tem empresário aí que está ali no limite, faturando 4 milhões por ano, chega a pagar aí 28%
de tributo, onde poderia estar pagando 14% no presumido, e a depender da operação, poderia estar pagando até menos no lucro real. Sim. Só que aí você tem dois fatores, né? Você tem alguns profissionais que acreditam que mudar o cliente do regime vai dar mais trabalho a ele, realmente. Vocês, como contadores, sabem que o lucro presumido vai exigir uma atenção maior e o empresário brasileiro não tem a educação de não misturar o caixa da pessoa física com o caixa da pessoa jurídica, de segregar tudo que é custo. Não, eu comprei aqui, foi para a empresa, o combustível do carro e tal. E não fazem essa conta, então vamos para o caminho mais fácil. Embute tudo lá, no final quem está pagando o custo tributário operacional é o consumidor final mesmo. Joga, faz de todo jeito. Isso é falta de planejamento, aquilo que a gente falou no começo. Porque se você consegue... Eu tenho um cliente que ele tinha um posto de gasolina que faturava muito mesmo. E ele estava no presumido. A gente fez um cálculo, ele estava perdendo 220 mil reais por ano que ele pagava de imposto. Dizendo, mas o contador dele queria que ele fosse para o lucro real. Ele que não queria, não é muito complexo, eu tenho que estar guardando nota de tudo. Eu disse, irmão, faça o seguinte, eu faço um acordo contigo. A partir do ano que vem tu está no real, eu vou pagar uma pessoa do meu bolso que vai ficar dentro da tua empresa controlando tudo isso. Não se preocupe, eu pago no meu bolso. Agora a diferença de imposto você me dá. Tá fechado? Aí ele não quis. Ele não quis. Mas eu ia ter um ganho, porque você pega aí, pagasse 3 mil reais por mês uma pessoa para estar lá fazendo isso, no final do ano ia salvar dinheiro. Já tinha lucro. Eu tô doido para arrumar uns 3 que queira fazer isso. Então, assim, o brasileiro, ele tem uma cultura, uma mítica de que se ele se adequar tributariamente, se ele planejar, ele vai ser mal visto pela Receita. Hoje, a Receita já sabe de tudo. A Receita conhece o estoque do cliente melhor do que ele. Toda vez que é emitido uma nota fiscal, da indústria, a Receita já sabe que emitiu. E assim, ele pode... não, mas eu compro meia nota. Inocente, tu acha que a Receita não sabe que tu tem uma maquineta paralela que está recebendo o cartão de crédito fora? O que ele está olhando ali, e a Receita tem isso. Eu vi alguns amigos que já trabalharam lá que dizem, eles têm um sistema que eles analisam realmente. Esse cara, ele tem uma margenzinha aqui de erro, mas ele também está tributando errado, ele está pagando a maior. Então, no final, elas por elas... A gente tá ganhando. A gente tá ganhando. Então, é uma ilusão que o empresário tem em relação a isso. É verdade. Criou meio que um mito, né? Olha, se eu mexer nisso aqui, eu vou me ferrar. É lógico, se você tá todo errado, né? Se você não tem uma contabilidade séria, se você não tem um planejamento fiscal, um compliance fiscal tributário, faz tudo de todo jeito e vai querer tomar o crédito sem olhar primeiro o que você está fazendo errado, é lógico que você vai se ferrar. Não tem como, pô. Vai mexer no ICMS aí, para ver se no outro dia de manhã você vai estar com o carro na sua porta. Um vespeiro. Agora, se organizar... Planejar. Planejamento é importante. Eu digo sempre, o empresário, que ele tem um planejamento fiscal, contábil, tributário na empresa dele, ele pode transformar a carga tributária no aliado que aumente a margem de lucro dele, que aumente o ganho na empresa. É só questão realmente de planejamento. E quem não fizer isso começar agora para a reforma tributária, em 26 ainda não. Agora, a partir de 2027, eu acredito que os empresários que não se modernizarem, não mudar essa mentalidade, não mudar essa concepção, não procurar profissionais realmente que estão atualizados e focados para dar a ele um serviço de qualidade, eles vão terminar tendo prejuízos e fechando as empresas. Eu acredito, infelizmente, pela cultura do brasileiro e deixar tudo para a última hora, deixar tudo para o final. Você tira pelas declarações de imposto de renda, né, Rexon? O pessoal quer deixar para declarar o imposto de renda faltando 2 dias para encerrar o prazo. Você tem 45 dias aí de prazo, não, vamos deixar por último. Então, assim, vai ter muita empresa que vai fechar por falta de planejamento. Tem muito supermercado hoje que está no Simples Nacional perdendo dinheiro, pagando mais imposto que o que deveria. Tem muita empresa que está no Simples Nacional que está pagando PIS e COFINS de produto de alíquota zero. Então, assim, tem muita falta de planejamento e de conhecimento por parte do empresário
que está preocupado ali, e a gente entende, né? Às vezes o cara, ele é o caixa, ele é o dono, Tá no ele operacional. é o faxineiro, faz tudo. ele é quem vai no banco, a gente entende. Mas um mínimo de organização vai ser exigida, porque a reforma tributária, como eu disse, conceitualmente vem para melhorar. Eu acredito que no final vai reduzir, somando e dividindo, né, o aumento do custo dos tributos para os prestadores de serviço, mas a redução do custo de aquisição das mercadorias para o consumo direto, somando e dividindo, eu acredito que a média final vai ser vantajosa para o consumidor e para o empresário, mas para aquele que se planeja. Se o cara não se profissionalizar, não começar a pensar fora da caixa, ele pode ter uma infeliz surpresa e perder aí o negócio da vida dele e ainda ficar com a execução fiscal nas costas. Que pode vir, e o pessoal não acredita nisso, mas a Receita vem, bloqueia a tua casa, bloqueia o carro, bloqueia as contas, vai a leilão, você perde. E outra, quando não perde, vai gastar dinheiro com um advogado, vai gastar dinheiro para refazer o trabalho e mostrar para a Receita, olha, tá errado. Isso acontece muito. Sisley, o papo é bom, o tempo é escasso, mas a gente tem muito tempo ainda pela frente para discutir sobre a reforma tributária. É um assunto novo para todos nós. A gente tem momento de aprendizado e adequação, né? Com certeza. Sistemas novos, procedimentos novos, planejamentos, enfim. Mas aí a gente quer agradecer demais a tua presença. Obrigado pela vinda, obrigado pelo o conhecimento, a experiência passada aqui para nós, para todos. Tá? E se alguém quiser os conhecimentos do Sisley, a consultoria, onde é que encontra? Rapaz, hoje eu vejo que é mais fácil o cara ir para o Instagram, né, para as redes sociais, do que para site. Então, Instagram, vai lá, @Sisley Sampaio, manda mensagem no direct. Sisley é diferente, como é que escreve? SYSLEY. É bom que não vai ter dois no Instagram, não. Você vai ter @Sisley Sampaio, só vai ter eu mesmo. Manda lá um direct que a gente entra em contato. Eu tenho uma empresa de consultoria tributária. Eu tenho advogado muito pouco ultimamente. Tenho pessoal no escritório que advoga, mas eu tenho feito realmente mais o atendimento ao cliente e focado nessa parte de planejamento. A consultoria mais tributária e contábil, planejamento, buscando incentivos fiscais, incentivos locacionais para as empresas, vendo realmente, utilizando o software que a gente tem de planejamento, vendo se há algum pagamento maior ou algum passivo oculto. Porque às vezes o cara, ele sabe que está gerando um passivo, mas tem coisa que ele não sabe que está gerando um passivo. Então eu tenho focado mais nessa parte de consultoria. E a gente tem feito alguns trabalhos muito bons em parcerias com o CDL lá no Amazonas. A CDL de Manaus, inclusive, é uma parceira nossa. A gente tem atendido lá os 2.000 associados de CDL, tem feito um trabalho de vanguarda lá. Aqui em Alagoas, a gente também tem alguns trabalhos bem-sucedidos, inclusive com grandes conterrâneos nossos, como o Clécio lá da Pindorama, o Dr. Jaime lá do Frango. Então, assim, Sabalangá, é uma satisfação grande estar hoje podendo prestar serviço para os nossos conterrâneos, né, para o pessoal da nossa terra. São viçosenses que venceram na vida, que geram emprego, que mudam a história das pessoas. E para mim é um prazer. Para mim eu não trabalho, porque quando a gente faz o que a gente gosta, é prazeroso. Então eu tenho prazer no que eu faço. Eu gosto desse tipo de desafio e fico à disposição tanto de vocês. Eu quero, dia 26 de março agora, a gente está em conjunto com alguns grandes nomes lá em Brasília, entregando um livro sobre a reforma tributária. E eu quero poder voltar aqui depois com vocês para a gente trazer um exemplar do livro para vocês, presenteá-los aqui e falar um pouco mais também quando avançar as leis complementares. Sim. Então, assim, fica meu agradecimento pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. E com certeza a gente vai ter novos bate-papos por aí. Vai ter a parte 2. Com certeza. Deus abençoe. Amém. Obrigado.